Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Skill e vamos para mais um vídeo. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a elevar todo o nosso conteúdo para outras pessoas também. Então, ajude se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho. Entre também na nossa lista VIP e você vai gostar de receber todos os nossos conteúdos relacionados não só a posts também e vídeos aqui do YouTube, mas também nas nossas outras plataformas e também conteúdos extras que vocês vão poder receber cada vez mais lá no nosso canal, é no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, então venha com a gente fazer um mundo melhor com vários programadores e eu não vou descansar, eu e minha equipe e os instrutores que trabalham com a gente não vamos descansar até você se tornar um grande desenvolvedor ou você se tornar uma grande desenvolvedora ou uma pessoa desenvolvedora, que assim seja. Não vamos descansar, então venha com a gente. Valeu! Bom, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o controle de versão e eu vou tentar explicar para vocês um pouco como funciona o Git e aproveitar já transformar tudo isso que a gente vai aprender em conhecimento também, porque a gente vai usar muito o Git. O Git faz parte do seu dia a dia. Então vamos lá. O controle de versão, eu vou mostrar para vocês na prática, porque eu acho que vai ser melhor. Eu vou entrar aqui dentro da pasta. Peraí, vou dar um ls para ver. Beleza. Eu tenho esse Hello World aqui. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma pasta para esse projeto. Sei lá, vou criar My First Project. E vou mover, MV é de mover o Hello World para a minha pasta que eu quero, certo? Então, MV é de move, de mover. Eu vou pegar o arquivo hello.rb e vou enviar ele para o My Project, certo? Beleza. Agora, se eu der um ls, eu tenho minha pasta somente, não tenho o projeto. Agora, se eu der um ls, eu tenho um Hello World. Beleza. O Git, lembre-se sempre disso. O Git, ele precisa ser inicializado. Se você já tem Ubuntu e você está usando um sistema Unix, que vocês já deveriam já estar usando, vocês vão utilizar muito, quando iniciar um projeto, esse comando. E isso é sempre que iniciar um projeto, tá bom? Git init. Isso diz assim, beleza, a partir de agora eu estou rastreando o seu código. O que é rastrear? Rastrear é saber que se esse arquivo aqui ele foi alterado, ele vai me dizer, ó, o hello.rb.rb, ele foi modificado. E aí, se eu fizer assim, ó, agora foi inicializado o repositório, beleza? Ele cria esse ponto .git aqui, e ponto .git sempre no Unix são pastas escondidas. Se eu der um ls, não vejo nada. Agora, se eu der um ls, eu acho que com -l, isso mesmo. Com -l, ele me mostra os arquivos que também estão ocultos, certo? E aqui dentro a gente pode entrar dentro dessa pasta, .git, por exemplo, ele tem hooks, infos, object, refers. Eu ainda não vou explicar um pouco sobre isso para vocês agora, mas a gente depois vai entrar um pouco em detalhes para vocês saberem também como funciona. Beleza? Mas isso não é importante agora. Se vocês olharem a diferença aqui, antes de eu inicializar meu projeto, eu não tinha uma nomenclatura como essa. Isso está me dizendo que eu tenho uma branch. Uma branch, imaginem que uma branch branch significa um caule de uma árvore, né? Então, assim, o Git branch. Você pode trabalhar com diversas branches. Nós trabalhamos com uma coisa chamada Git Flow, certo? Nós trabalhamos com um sistema de Git Flow. Como que funciona o Git Flow? O Git Flow ele tem a main e tem a develop. A main é sempre o código final. Então, primeiro a gente faz um código para develop, depois envia para main. Isso para garantir que o código não fique em produção. Quando a gente fala código em produção, a gente fala código que está sendo utilizado. Imagine que o Atlas.com é um sistema e se eu jogo um código para esse sistema, ele começa a dar erro. Nós chamamos de erros, de bug, de problemas, de inseto. E o bug, ele ocorre quando a gente joga alguma coisa para produção.
Então, é muito prudente que a gente jogue para develop e normalmente a gente tem um ambiente desses aqui que a gente chamaria de seria algo assim, stage.atlas ou demo.atlas. Teríamos algo parecido com isso, mas não está acessível aos usuários. Os usuários não estão acessando esse código. Então, a gente tem algumas branches. A gente pode criar várias branches. Se vocês olharem, aqui a gente só tem amém. Só que a gente pode criar outras branches. Para criar uma branch, você vai dar um git checkout-b, feature. Normalmente, a gente cria um projeto, a partir desse arquivo aqui. Melhor, eu vou fazer o seguinte. Nós aqui temos um hello.rb. Se vocês olharem o meu arquivo, ele tem esse código, certo? Ele é um texto. Ele tem esse código. Então, eu vou sair aqui sem modificar nada. Agora, eu vou criar uma nova branch. Lembre-se sempre que eu crio uma branch a partir dessa. Então, o meu código que vai para outra branch vai ser igual a esse daqui. E aí vai ser o seguinte. Nós vamos ter um git checkout-b feature. Deixa eu ver. To files. Sei lá. Aqui você sempre dá uma nomenclatura do que você vai fazer. Aqui, como a gente está fazendo algo geral, eu vou botar 2 arquivos. Então aqui, se eu olhar, a minha branch mudou. Lembre-se que branch é algo como se fosse... Imagina que você tem 2 cadernos agora, sendo que os 2 cadernos têm o mesmo conteúdo. E se eu mexer em um caderno, ele não altera o outro, certo? A não ser que eu pegue esses cadernos e de alguma forma... Imagine um fichário. Eu tenho um fichário com várias folhas, iguais a outro fichário com várias folhas. Esses fichários são iguais e eu imagino que eu preciso juntar esses fichários. Então, eu pego as folhas que são diferentes do outro, certo? Do outro fichário, e pego os que são diferentes e coloco nesse novo fichário. Imagina que a gente tem o fichário A e o fichário B. No fichário B, eu tenho modificações, que eu pego das folhas que foram modificadas e coloco no fichário A. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa analogia, mas isso também vocês vão pegando com o tempo. Bom, e aqui, esse comando vocês vão precisar, porque esse é um comando que a gente cria, entre aspas, um novo fichário. E nesse novo fichário, agora eu posso chegar e fazer assim. Eu criei uma branch separada, então se eu olhar, eu vou ter 2 branches, se eu não me engano, é git branch. Opa. Não, peraí. É git help. Quando você não lembra, gente, é só usar o git help, beleza? Deixa eu me recordar. Git status, git show, git diff, git branch, merge, reset, switch. É git branch mesmo. Estranho que não tá listando. Tá, então beleza, não tem problema. Aqui, o git status, ó. Se eu dou um git status, o git status mostra o que foi modificado e o que não foi comitado. Se vocês olharem aqui, o hello.rb não foi comitado, certo? Então, o que é comitar? Comitar é transferir os arquivos que eu quero para uma área de transferência que, a partir daquele momento, ele já está pronto para ser enviado para o repositório remoto. O repositório remoto, lembra do Git que nós criamos uma conta? É para lá que a gente joga o nosso código. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git commit, -m, e -m de message, vou adicionar uma mensagem. Aqui você sempre coloca uma mensagem. Como a gente coloca essa mensagem? Sempre o que você está fazendo, ou add, ou modify, modify, ou create, ou delete, delete, ou change. Sempre são esses verbos assim que a gente vai colocar. Eu vou colocar add file hello.rb. Beleza? Claro, eu ainda não posso comitar, porque a gente lembra que vocês vão lembrar muito bem disso. Porque a gente sempre tem um passo. O git, vamos lá, o git init a gente utiliza na inicialização do projeto. Quando eu dei git init, a gente não vai usar mais o git init, depois você só faz o git init uma vez. Agora, eu preciso adicionar esse arquivo na
na área de staging. Para eu adicionar, eu tenho algumas formas. Ou eu posso usar o ponto, gitadd ponto, e aí ele adiciona todos os arquivos, não é o caso que a gente quer. Ou eu dou um gitadd-p, que aí eu posso revisar o que eu estou adicionando. Aqui ele não vai adicionar porque não tem nenhum arquivo adicionado, então eu posso usar o ponto, porque eu quero adicionar todos os arquivos. Você pode dar um git status. Agora está em verde, tá verde. Então ele já foi para a área de staging. Quando está verde é que está na área de staging. Nessa área de staging, agora eu posso fazer um git commit add hello file hello.rb. Beleza. Ele não deixou eu commitar porque eu preciso configurar as minhas credenciais. Então eu posso dar um git config, copiar esse comando aqui. Lembra do vim? Então a gente precisa editar. Aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês. Então eu vou apertar aí e vou colocar o e-mail. Aluno. Aqui eu vou colocar o da Rogp. rodolfo.peixoto@rogp.tech. Aqui eu vou deixar meu nome, eu vou tirar o Gomes, vou deixar só Rodolfo Peixoto. Então, beleza. Porque isso vai aparecer nos commits. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu vou dar um WQ exclamação para salvar essa mudança. Beleza? Se eu der um git status, o GST também é um git status, tá, gente? Mas usem o git status. Eu vou dar agora um git commit novamente e conseguir commitar. Então, vou dar um git status. Eu não tenho nada para fazer para commitar aí de mudança, por isso que ele não vai mostrar. Agora, se eu der um ls, eu tenho o meu hello. Agora eu quero criar um novo arquivo. Eu vou criar um novo arquivo, main.rb. Beleza? Se vocês olharem, eu tenho dois arquivos agora. Então, eu vou dar um git status. Eu criei um novo arquivo. Então, esse novo arquivo ele não está na área de staging, certo? Só o hello. Então, ele me mostra, ó, você tem uma nova mudança. Beleza. Então, eu vou criar um texto aqui. Class main. Vou criar aqui um contexto qualquer. Vou adicionar um código qualquer aqui também. Context. E vou fazer o main. Vou inicializar o main. Não se preocupem agora de entender o que seria isso. E beleza. Esse será o meu código, certo? Dei um WQ para sair e salvar. Se eu der um ls, ele vai continuar me dizendo que... Se eu der um git status, perdão, ele vai continuar dizendo que tem algo para salvar. Se tem algo para salvar, eu posso fazer um git add -p agora. Não tem mudanças. Lembra que é um novo arquivo. Toda vez que é um novo arquivo, não vai haver mudança. Então, eu vou dar um git add ponto. Vou verificar. Verifiquei que o status ele já foi para a área de staging. Então, eu vou adicionar main.rb. Peraí. Claro. Aí eu preciso agora configurar definitivo qual vai ser as configurações. Eu vou colocar de forma global. Eu vou colocar Rodolfo Peixoto. E vou colocar o meu e-mail aqui também. Vou colocar aqui o meu e-mail. Aqui. Beleza. Agora, se eu olhar, houve a mudança. Então, eu tenho dois arquivos que eu posso ver, dar um git log -online e eu posso ver os commits. Lembra que a gente fez o penúltimo commit é esse e ele tem um hash. E aqui a gente tem um outro hash que aponta para esse add file aqui. O que seriam esses hashes? Eu consigo, como uma linha do tempo, voltar para cá, ir para cá, voltar para o momento em que só tinha esse arquivo, voltar para esse momento. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma nova mudança agora no hello. Eu vou adicionar um novo método aqui. Eu vou adicionar um método chamado number.
e vou adicionar esses valores aqui. Aqui eu vou botar um número qualquer só para mostrar para vocês. E vou colocar um puts. Certo? Aqui eu posso chamar esse valor. Vou botar person.number. E vou tentar salvar. Beleza. Se eu der um git status, vai haver mudança. Lembra que foi modificado? Aqui ele falou que tem um new file. Se vocês olharem, a diferença é que aqui ele não bota change. Aqui ele diz que foi modificado. O arquivo foi modificado. Tudo bem. O que foi modificado? Toda vez que for uma modificação de arquivo, você pode e deve dar um git add-p, que aí você consegue fazer o que nós chamamos de code review, uma revisão de código. E nessa revisão eu verifico, beleza, aqui o que foi adicionado foi realmente isso. Aqui você tem algumas opções. Staging this rank. Você quer enviar isso aqui para stage? Então, yes, no, que, abortar, delete. Eu vou colocar aqui sim. Eu quero person também? Quero. Então, ele vai código a código te mostrando o que você quer, o que você quer adicionar. Então, se eu der um git status, tudo vai estar em vermelho. Tudo vai estar em verde. Aqui estava em vermelho, que foi modificado, agora está em verde, porque está na área de staging, certo? Imagina que você adicionou, colocou um arquivo errado aqui. A gente tem esse comando git restore staged, o nome do arquivo, que é hello.rb. Com isso, a gente já conseguiria voltar, deixar ele na parte vermelha, certo? Mas por enquanto a gente não vai voltar nesse sentido. Mas é um comando que vocês devem saber também. Bom, aqui se vocês olharem a gente comita. Eu vou adicionar hello.rb. Não, aqui adiciona método in file hello.rb. Beleza? Então, eu sempre digo aqui, tem que ser uma mensagem clara do que você fez nesse momento do código. A gente comita sempre. Por exemplo, tudo que vocês acharem que já é uma feature funcional, por exemplo, eu acabei de criar um método que ele funciona, ele mostra o número. Eu não testei, mas ele funciona. Eu criei a parte de o método e a chamada do método. Ele funciona, então eu crio um commit. Porque lembre-se que isso é uma timeline, é uma linha do tempo. A todo momento que você comita, você está criando uma linha do tempo que você pode voltar quando ocorrer algum problema, você não souber o que fazer, você não souber... Ou você fez tudo errado e você quer voltar para um determinado momento, certo? E essas mensagens serão muito importantes. Então, beleza. Agora a gente modificou e não temos mais, no git status não temos mais nada para ser modificado. Se vocês olharem no git log-online, a gente agora tem 3 commits e 3 hashes também. Se eu quiser voltar, eu posso fazer... Eu não vou voltar nesse momento, mas se eu quiser voltar, a gente pode fazer um git checkout aqui. Que ele vai para uma outra branch também. Mas beleza. Beleza, Rodolfo. Você falou que tem várias branches e tudo mais. Lembre-se que eu estou nessa aqui. Se eu fizer um git checkout para voltar para main, vamos ver... Peraí. Git branch. Tá, a main não foi... Que estranho, deveria ter sido criado, mas a main não foi criada por algum motivo. Mas beleza, deixa eu voltar para main. Beleza. Se eu olhar aqui, vai ter os arquivos, né? Isso, vai ter os arquivos. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou voltar a main para o estado 1, gitlog-online. Eu vou voltar para esse momento aqui, git checkout. Beleza. Agora eu vou fazer a main se tornar esse head aqui. Então, como eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu posso apontar ele por head. Peraí. Status. Git reset. Acho que... Git reset menos hard. Peraí. Git reset traço hard. Eu acho assim, boa. Beleza. Deixa eu voltar para main. Git reset hard. Status.
ls, beleza. Beleza, eu vou remover o arquivo e eu acho que vai ser melhor para vocês verem. Eu vou remover, certo? Removi. Aqui vou voltar com a modificação. Vim hello. Vou remover aquela parte de number. Com DD você consegue deletar no Vim, tá, gente? Então eu vou deletar aqui. Beleza. Vou dar um WQ exclamação para salvar, certo? Vou dar um git status, vai mostrar que eu adicionei. Eu vou realmente adicionar essas mudanças, modificado e deletado. Eu vou adicionar. Eu vou usar o ponto. Beleza. Agora eu vou comitar. Remove back to initial project. Sempre com mensagens claras, tá, gente? Isso aqui eu estou dizendo, voltando para o início do projeto. Então, vamos lá. Git status. Não tem mudança, certo? Então, se eu mudar para essa branch, para essa branch aqui, se eu voltar para essa branch, ela deve ter os 3 arquivos. Vocês concordam? Só antes para vocês verem, eu só tenho o hello aqui. E o hello, a título de comparação, o hello só tem essas informações aqui. Certo? Só tem essas informações aqui. Não tem aquelas informações que a gente tínhamos adicionado. Então, se eu mudo para a branch, se eu fizer um git checkout featuring, eu posso dar um tab que ele completa, tá, gente? Git checkout tab. Se eu vier para cá, ele mudou. Então, se eu olhar, eu tenho os 2 arquivos. Vocês podem ver que as branches são lugares diferentes em que a gente pode ir e voltar com os arquivos. Então, no sistema de Git Flow, o sistema de Git Flow que eu vou mostrar para vocês, Git Flow. Deixa eu pegar aqui um Git Flow legal para vocês verem aqui. Então, peraí, deixa eu pegar uma imagem melhor. Aqui. Num sistema de Git Flow, entenda que a master, em projetos antigos a gente usava master, agora a gente usa main. Então, entendam que main, hotfix, develop, feature. Todas as vezes a gente inicia um projeto da develop, porque a develop está idêntica à master. A única alteração que ela sofre é das features. Então, se eu vou criar uma funcionalidade nova, eu crio um git checkout-b feature a partir da branch develop. Em um projeto real a gente vai ver isso melhor, tá bom, gente? Só tentem entender mais ou menos como funciona. Então a gente tem um hotfix e um master. A master é o código produtivo e esse V1.0 eu vou explicar isso na próxima aula também. Então temos a develop e a hotfix. Então a gente vai dar um git checkout para develop, a partir dela dá um git checkout -b feature e cria nossas funcionalidades novas ali no nosso código. Depois disso, a gente dá um merge, a gente vai mergear e depois do merge a gente mergeia para a hotfix, caso você queira criar um hotfix, na verdade. Sempre o hotfix ele vem a partir da master. Um exemplo. Eu tenho um problema que ocorreu e eu preciso resolver muito rápido. Então, dou um git checkout -b da master, hotfix barra o nome do que você quer. Aí eu tenho um hotfix, desenvolvo a resolução do problema e crio uma nova versão. Develop. Venho da develop, dou um git checkout -b para criar uma nova feature barra alguma coisa. Desenvolvo e mergeio para criar uma nova release. E o que é mergear, Rodolfo? Beleza. Lembre-se que eu estou aqui. Deixa eu fazer, porque a main. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Agora eu vou deletar. A gente pode deletar as branches também. Eu vou deletar a branch main. Então, eu vou dar um git checkout -b main. Porque agora, essa main ela precisa estar com um contexto mais atual que todas. Beleza. Então, eu vou para a minha branch feature to files, certo? Vou criar um novo arquivo. Terceiro. Deixa eu pensar, sei lá. Left.rb. Qualquer coisa.
Beleza, cria um novo arquivo. Vou dar um git add, certo? Adicionei, dei um git status, vou dar um git commit add left file. Beleza. Vou dar um git status, beleza. Agora, é importante que vocês entendam, esse vídeo vai ser um pouco longo mesmo, mas eu acredito ser muito importante. Eu vou dividir melhor. Essa é a parte 1, eu vou para a próxima parte. Eu acho que vai ser melhor. E, novamente, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Ajuda muito a gente a ganhar engajamento aqui na plataforma. Então, ajude a gente a elevar e trazer mais conteúdo também e ajudar cada vez mais a todos a entender a programação de uma forma descontraída, leve, diferente. A gente une universidade, um curso também, já com as nossas experiências e bagagens. Então, se inscreva no nosso canal e a gente não vai descansar até que você se torne uma pessoa desenvolvedora. Bem, se inscreva. Valeu, até a próxima.